Doutora Sandra Daniotti. Doutora Sandra Daniotti, tudo bem por aí? Olá, Regina, tudo bem? Que prazer estar aí com vocês. Boa tarde a todos. Prazer falar com você também. Doutora Sandra, você sabe que meus amigos jornalistas me disseram que uma das coberturas mais difíceis, mais dolorosas, mais emocionantes foi a cobertura do assassinato do menino Henri. Então, é difícil para quem tem que dar as notícias, é difícil para a gente que escuta, mas a gente precisa destrinchar o assunto para entender até onde as coisas podem acontecer e a partir de quando elas não podem mais acontecer. Exatamente. Infelizmente, acontecem esses fatos que vêm trazer alertas para a gente. Esse caso do menino Henri, infelizmente, retrata diversos casos que acontecem todos os dias. Crianças vítimas de abuso, crianças vítimas de qualquer tipo de violência, inclusive a violência doméstica, que é comum, que eles passam dentro de casa e que eles precisam ser socorridos emergencialmente. Eles apresentam sinais e que devem ser observados. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai acompanhar algumas dicas e na volta a gente bate esse papo com a doutora Sandra Daniotti, combinado? Tô aqui te esperando. Até já, doutora Sandra, até já você também. Voltamos com o nosso programa Mulheres e vamos falar com a doutora Sandra Daniotti sobre o caso do menino Henri. O que aconteceu? Um crime que foi ocorrido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 8 de março, está causando grande repercussão em toda a sociedade. É o caso da morte do menino Henri Borel, de 4 anos. A mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho, vereador do Rio de Janeiro, disseram para a polícia que tratava-se de um acidente e que o menino teria se ferido porque tinha caído da cama. Logo de cara, a perícia afastou essa hipótese após o laudo do IML, que apontou pelo menos 23 lesões no dia da morte. Foram constatados múltiplos sinais de trauma, hemorragia interna, ferimentos no fígado, típicos de agressão física. Um fato ocorrido antes da morte do pequeno Henri pode contribuir para elucidar o caso. A babá, Tainá de Oliveira, trocou mensagens com a mãe do menino, Monique, alertando que Jairinho, o padrasto, havia se trancado no quarto do casal com o menino, que depois deixou o cômodo muito estranho, sentindo dores e mancando. Monique e Jairinho estão presos preventivamente, suspeitos de homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura. Na segunda-feira agora, dia 12, o casal teve o pedido de habeas corpus negado. O vereador, Jairinho, agora é ex-vereador. Ele foi expulso do Solidariedade, partido pelo qual se elegeu. E a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro também o afastou do Conselho de Ética da Casa. Não, ele ainda não é ex-vereador, ele só foi afastado do Conselho de Ética, perdão. E agora eu vou retomar a conversa com a doutora Sandra Daniotti, que é advogada, e que vai dar informações jurídicas sobre o caso e vai também nos orientar. Porque eu lembro, doutora Sandra, que aqui informalmente, sem estar no ar, nós já conversamos sobre vários casos que a doutora trabalhava e que aí, ali, entre tantas coisas, havia abuso de menores, de agressão física. Exatamente. Então, alguns casos de violência pode também envolver a questão de abuso sexual. E a criança, na verdade, ela nunca vai chegar, excepcionalmente, ela nunca vai chegar e dizer assim, olha, o fulano de tal, que é o padrasto, que é um tio, que é o próprio pai, vai dizer, olha, ele abusou de mim, ele fez isso, principalmente quando é criança de 3, 4 anos de idade. Muito pequenininho. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dar sinais, ela vai dar demonstração de que as coisas não estão bem. Ele está apanhando, ele está tendo lesões, e aí o agressor, inclusive o agressor também demonstra sinais, né? Ele é muito amável com os outros de fora, mas com a criança ele diz, olha, se você contar as coisas vão piorar para você, para sua mãe, para o seu pai, etc. Porque a pessoa que violenta também pode ser a mãe, de repente. Então veja, como que ele pode demonstrar sinais, Regina? Ele pode, por exemplo, uma criança que não fazia mais xixi na cama, não fazia mais uso de fralda. Ela passa a urinar na cama durante a noite, durante o sono. De repente. As mudanças são repentinas. Isso. Então ela passa, por exemplo, a solicitar mais alimentação. Quer comer toda hora, mas é compulsivamente, tá? Então não é uma criança que tem fome. Para quem já passou por isso, viu? A criança fica assim, olha, eu quero chocolate, agora eu quero maçã.
Ai, me dá gelatina. Não, a gente já vai almoçar? A gente já vai jantar? Eu quero agora. Então, o contrário também pode acontecer. Completamente. Não querer mais comer. Rejeição pela alimentação. Não quero, começa a emagrecer, tem sudorese, transpiração, as mãos geladas, suadas. E também uma outra situação que pode acontecer é terror noturno. Por exemplo, pesadelos constantes. Todo mundo tem pesadelo, né? Às vezes pela agitação do dia e tudo mais, uma vez ou outra acontece. Mas todas as noites ter medo do escuro, ter medo, achar que alguém vai vir te buscar, que alguém vai vir te roubar, que vem um monstro. O que é esse monstro? Esses medos. Então esse terror noturno, grita, se bate demais, um sono inadequado, tudo isso são sinais que devem ser observados. E o grande problema também, Regina, é que às vezes as pessoas não se ligam na criança, no olhar, ouvir, não a questão biológica de escutar, mas a questão de ouvir, de olhar para a criança, perceber se ela mudou o comportamento, o jeito, se apresenta medos, né? Não quer ir para a escola, por que não quer ir para a escola? Então, tudo isso tem um porquê. Então, se você entende que você não está entendendo adequadamente essa situação, é hora de buscar um profissional. Tá. Que profissional? Da área da psicologia, para te ajudar. A gente já vai falar um pouco mais sobre os sinais, porque muita gente vive, por exemplo, separados, passam um final de semana com o padrasto, outro final de semana com a madrasta. Tem gente que não está tendo mais sossego, doutora Sandra, porque fala, meu Deus do céu, depois desse caso eu perdi o sossego. A gente já retoma aí. Falamos os sinais que a criança abusada, a criança que sofre violência física apresenta. E os sinais do agressor, do abusador, que eu acho mais difícil de identificar? Sim. Veja uma coisa, quando uma criança sofre essa agressão familiar, intrafamiliar, essa violência doméstica, você pode crer que não é só a criança. Esta mãe também deve ter, em algum momento, sofrido essa violência por parte desse agressor. Que ela foi benevolente com ele, escondeu por motivos de interesses financeiros, muitos outros que a gente não sabe ainda, não é verdade? Sim. E foi aguentando essa situação. E a criança foi colocada nessa situação sem que ela tomasse atitude. Então, veja, é possível que esta família toda sofra essa violência, não só a criança, e que num determinado momento ela comece a demonstrar esses sinais, que devem ser observados. Tá, mas então, o agressor normalmente é uma pessoa muito amável, não com as pessoas que ele agride, no âmbito um pouco maior, ele é uma pessoa amável. Isso. E o que acontece, Regina? O que é importante saber é que hoje, não era no caso como era da minha mãe, da minha avó, né, da sua avó, mãe, que elas casavam para ficar a vida inteira casadas com aquela única pessoa. Hoje nós temos uma nomenclatura diferente, uma configuração diferente de família. Uhum. Então, é a minha família com a sua família, os meus filhos com os seus filhos, juntamos tudo e criamos uma nova família. Todos têm oportunidade, devem ser felizes e tentar uma nova vida. Uhum. Porém, essa nova nomenclatura traz situações que é a adaptação. A adaptação daquele que vai morar com você, a casa em que você vai morar e as partes e a criança. Essa nomenclatura exige esse conhecimento. Eu ouvi uma pessoa dizendo essa semana que o divórcio já é conhecido quando você tem aquele primeiro encontro com a pessoa. Você já sabe como vai ser o divórcio. Então, dizer que as pessoas não conhecem exatamente o outro, isso não é uma verdade. Porque a pessoa tem nuances no início e depois da convivência, ela começa a perceber que esta pessoa tem um certo egoísmo, tem um certo rancor, que ela não gosta do seu filho, que ela implica demais com o seu filho, exige demais. Porque o agressor, geralmente, é pessoa que, na frente dos outros, é muito bonzinho, mas quando ele está sozinho, ele cobra demais, porque aquela criança incomoda, aquela criança não é bem-vinda, né, naquele relacionamento. Então, é hora de se estudar e dizer assim, epa, então não está funcionando aqui, o que eu preciso fazer para mudar? Ou este relacionamento não é bom para mim, não é bom para o meu filho, ou você passar a guarda para o outro, não é verdade? Para o pai que teria mais disponibilidade. Bom, muito já se falou sobre essa história e infelizmente a gente sabe que muito
A gente ainda vai ouvir porque a investigação ainda está em curso. Para quem tem filho e está, né, buscando uma nova configuração de família e sabe que o filho vai conviver com a madrasta, com o padrasto, e o final de semana está chegando e está virando uma tortura e tal, do ponto de vista prático, o que a gente pode fazer para essas pessoas que estão vivendo este momento? Primeiro, ter uma adaptação prévia. A criança não pode simplesmente, porque para ela é toda uma situação nova. Então você diz assim, é o tio, ele vai ser seu tio? Não, na verdade ele não é o tio. Ele é uma pessoa nova que adentrou na sua vida e que vai ser o companheiro da sua mãe, ou do seu pai, ou a companheira do seu pai. A criança tem que passar por um processo de adaptação e entender essa nova situação, essa nova configuração, e que esta pessoa não será idêntico ao seu pai biológico, mas será uma pessoa que vai ter o convívio com ele ou a sua mãe, né? Vai ter um convívio e podendo até se tornar um pai socioafetivo, uma mãe socioafetiva. Mas tudo isso, Regina, ela vem durante o tempo, não é? Durante esse convívio, a adaptação. Pode buscar ajuda através de um psicólogo que vai orientar esta mãe e este pai de como melhor adaptar essa criança nessa nova situação. E se a criança não se adaptar? E se a criança aí é que tá. Porque me parece que, por exemplo, no caso, de fato, o pai do Henry, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ele chegou a dizer para ela que o menino não estava se adaptando, mas ela ameaçava, dizendo o seguinte, olha, se você continuar implicando, eu vou tirar o menino de você. Então, quando acontece este tipo de coisa, tá? Os pais têm que observar e fazer entrar com um procedimento para que seja investigado, inclusive, um pedido de modificação de guarda. Porque se esse pai, de repente, veja, a gente não quer jogar mais culpa, sim, né? Sim. Porque eu sou muito grande. É muito grande, muito grande. Essa já é a pena de todos, né? Mas se o pai tivesse buscado um profissional para dizer que essa criança estava sofrendo, porque ele estava sofrendo, e na iminência de sofrer o que aconteceu. Então, se tivesse tomado uma atitude de levar para o judiciário, judicializar essa situação, e que ele passasse por psicólogas, assistente social, para que se verificasse efetivamente o que estava se passando dentro daquele lar, dentro daquela casa. Talvez tivéssemos poupado a vida dessa criança. Então tem que buscar ajuda o quanto antes. Tá. Agora eu quero retomar uma questão que, assim, quando a criança tem só 4 anos, mas a criança já tem uma inteligência que sabe muito bem jogar com os dois lados, especialmente filhos de pais separados. Eu falo isso por conhecimento, né? Porque quando eu me separei, minha filha era muito pequenininha. Sim. Então a gente sabe que às vezes a criança joga aqui, joga ali. Como separar essa tentativa de manipulação dos pais de um pedido de socorro real? Então, os pais, na verdade, eles têm que tentar entender o que está acontecendo com essa criança. Se ela está querendo só chamar atenção, jogar um pai contra o outro, porque a criança faz isso. Uhum. Ela pede uma coisa para um, esse não dá, fala, então vou pedir para o meu pai. O que é muito compreensível, né, doutora? Sim, é compreensível. Quer chamar atenção, quer carinho, né? Principalmente quando se trata de filho único, isso acontece muito. Então diz assim, olha, não, então eu vou por esse lado aqui, que aqui eu consigo aquilo que eu quero. A gente precisa sabe manipular. Isso. A criança, ela sabe manipular, o ser humano é inteligente. Então, nesta hora, onde você se encontra como joguete de uma criança, não por extrema maldade, mas por um certo egoísmo de querer a atenção dos pais, é hora de parar os pais e conversarem, e se não tiver esse diálogo, que seja através de um profissional que possa mediar e demonstrar, Regina, porque quando você está na situação, você não percebe. Aí o que acontece? Isso. A mãe entra nesta vibe, vamos dizer assim, nesta situação do filho, e diz assim, olha, já que o pai deu o carrinho elétrico e comprou esse carrinho do filho, então agora eu vou comprar um iPhone, um aparelho qualquer, melhor, porque aí eu vou ganhar mais a atenção do meu filho. Ou seja, nesta hora, a criança passou a dar mais valor à situação material, tá, do que o carinho propriamente dita, manipulou os pais que são adultos, mas que entraram na situação da criança e que estão agindo com muita infantilidade. Então, é necessário que alguém diga, para, que não é bem assim,
e vamos tratar, vamos conhecer a situação e vamos salvar esta criança. E cada um vai ser feliz na sua vida. É aquilo que a gente sempre fala, né? O casal deixa de ser casal, mas pai e mãe nunca deixa de ser pai e mãe. E aí, nessa tentativa de tentar acabar com essa tentativa de manipulação da criança, pode-se descobrir que, na verdade, não é manipulação. É um pedido de socorro porque a criança está em sofrimento. Com certeza. E pode ser também, Regina, nós temos uma questão que é a questão da alienação parental. Ai, boa. Veja, eu tenho certas reservas com a lei de alienação parental, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não confio nessa situação de alegação de alienação parental no que diz respeito à denúncia de abuso sexual. Todo mundo que me conhece sabe disso. Tem que ter cautela, tem que estudar na questão na vara criminal e por aí abaixo. Mas a questão é que, infelizmente, tá, alguns pais acabam criando situações e fazendo campanha contrária ao outro, a mãe ou o pai, aquele que detém a guarda ou não detém a guarda, para o filho. Usa o filho para fazer campanha que denigre a imagem do outro na cabecinha da criança. E você sabe que uma criança, ela pode ser manipulada. Então, assim, fazer comentários negativos com relação ao outro e fazendo com que a criança rejeite o outro. É possível que isso aconteça? Sim, e isso tem que ser denunciado. Tá. A gente não vai falar de culpa, porque já é muito sofrimento para todo mundo, mas o pai da criança, provavelmente, se fosse orientado, talvez tivesse sido alertado para o risco real que a criança estava sofrendo, tanto que a fatalidade aconteceu. Mas você viu, Regina, que numa das entrevistas ele diz o seguinte, que o divórcio deles aconteceu de modo amigável. Exato. Porque, não é? Porque você poderia me perguntar, mas doutora Sandra, sempre acontece numa questão de litígio, onde os pais não se entendem e brigam e a criança acaba sendo um joguete? Isso na maioria dos casos, onde há disputa de guarda. Mas, especificamente neste caso, veja, eles se separaram em setembro por uma petição em conjunto, ou seja, um divórcio amigável, onde se decidiu a guarda, a pensão, que é guarda compartilhada, a guarda, a pensão, a moradia da criança, dividiram os bens, dividiram a questão de patrimônio, a questão financeira e resolveram e foi para homologação. O grande problema dessa história é o envolvimento com uma outra pessoa a qual não se conhecia efetivamente, porque os psicólogos, os psiquiatras que estão envolvidos nesse caso, todos eles estão dizendo o seguinte, há uma questão de psicopatia, tanto dele quanto da mãe. Porque nós falamos já no programa várias vezes, né, Regina, que a vítima também acaba sofrendo de uma certa de psicopatia. Por quê? Porque ela se coloca na questão de vítima para tudo e ela acaba não tendo forças para sair desse ciclo de violência. E me chamou a atenção as conversas amigáveis que a mãe e o pai do garoto estabeleciam. Era tudo conversado, era tudo tranquilo, sereno até. Sim, perfeito. Você viu aquela troca de WhatsApp? Olha, hoje vai ser um problema, porque ele não quer entrar. E o pai diz, olha, você veja que bacana essa coisa, ele dizendo assim, olha, eu vou tentar ajudar, eu vou conversar com ele, vamos que vai dar certo. Olha, filho, a semana que vem eu vou te pegar de novo, na sexta-feira ou no sábado. Fica tranquilo, o papai vai te buscar. Só que o grande problema era essa insistência da criança e não querer ir com a mãe e relatar que o tio bateu, o tio tratava com severidade. Então, eu acredito que quando ele disse para babá, ou para a própria mãe, para babá, se não me engano, o tio disse que eu atrapalho a mamãe. Veja esse sentimento que ele passou para a criança. Sim. Eu atrapalho a minha mãe nesse novo relacionamento. Então, é muito importante que as pessoas que comecem um relacionamento entendam que se ela já tem filhos, ele já tem filhos, esses filhos não podem ser isolados como se não existissem. Sim. Eles fazem parte dessa nova configuração. E assim vai ser. E aí, achando que estavam acertando, o pai e mãe do garoto estavam fazendo o que era o menos indicado. Exato. Aí dizem, o pai tem culpa. Eu acho que, de certa forma, ele foi inocente. Algumas pessoas falam, não, doutor, ele não foi inocente, porque ele deveria observar os sinais. Concordo. Observar os sinais, Regina. Essa é a nossa notícia de hoje.
a nossa pérola. Observe o seu filho, escute, né, ouvindo e prestando atenção nos seus olhos. Pode salvar o seu filho. Perfeito. Sempre muito bom conversar. O tema é sempre pesado, mas é sempre muito bom conversar com a doutora Sandra. Não é bem assim, Daniotti. Um beijo grande para você, para toda a sua família. A doutora Sandra Daniotti está no Instagram como Sandra_Daniotti, com 2 T's e I no final, Sandra Daniotti. E-mail da doutora Sandra Daniotti é sdaniotti@uol.com.br e o telefone da doutora Sandra Daniotti, 3857-5778. 3857-5778. Até breve, doutora Sandra Daniotti. Até breve, vamos um grande acompanhar. abraço para todos. Outro viu? maior. Se cuidem. Sim, obrigada. Eu fiquei tão...